Olá, meus irmãos, tudo bem? Tudo na paz? Graças ao nosso eterno Criador. Eu sou o nosso irmão Alberto Lírio, né? E vamos aqui para mais um entendimento da palavra do nosso eterno Criador. Querido, olha, o seu like, sua inscrição, não é? Eu não posso deixar de te pedir. E também você compartilhe os nossos estudos, você também deixa aí nos comentários, né, qual é a sua opinião. Nós agradecemos muito pela sua opinião. Hoje nós vamos falar sobre o anjo do abismo, não é? Do Apocalipse, capítulo 9, versículos 11. Nós vamos decifrar esta figura, não é, que pode ser emblemática para muita gente, mas para nós que já avançamos no Evangelho Eterno, na escatologia consumada, nós, graças a Deus, o livro de Apocalipse não é mais problema, não é mais um meio em que muita gente usa para enganar as pessoas. Não, nós vamos decifrar, né, esse personagem aqui, essa figura, anjo do abismo. Vamos decifrar esse camarada aqui, porque foi assim que surgiu esse anjo do abismo. É com a história que eu vou te contar, não é? Que muita gente não te conta porque eles não querem e também não podem porque tem que continuar usando isso aqui como, vamos dizer, uma moeda de troca, né? Para continuar enganando as pessoas. Meus queridos, Apocalipse, capítulo 9, versículo 11, diz assim, eu estou com minha Bíblia aberta aqui, mas eu acho que a gente já sabe de cor essa situação, não é? Capítulo 9, versículo 11 fala assim, tinham um rei sobre eles, o anjo do abismo, e cujo nome em hebraico é Abaddon e em grego Apolion. Preste muita atenção, meu querido. Em primeiro lugar, o que você deve saber através da história, que ninguém te conta isso, mas a história conta, a escatologia consumada conta, o Evangelho Eterno conta. Em primeiro lugar, abismo no hebraico significa ou quer dizer terron ou terron, não é? No grego é abussus e significa o quê? Mal profundo. Mar é uma expressão da língua hebraica utilizada antes da nova aliança para se referir aos vários povos do mundo, distinto das comunidades ou da comunidade de Israel, que era o mundo gentílico, do jeito que está em Apocalipse, capítulo 17, o versículo 15. Neste caso aqui, de Apocalipse 9 e 11, especificamente o Império Romano, não é? O Apocalipse 9 e 11, o Apocalipse 17 e 15, nesse caso especificamente, está se tratando do Império Romano. De outro modo, meu querido, o abismo ou mar profundo ou muitas águas, não é? Também simbolizava o caos, não é? O que era o caos na linguagem dos hebreus, na linguagem hebraica? O que era o caos? A ausência de Deus. Então, nesse caso aqui, Terron, que é abulso ou mar profundo, é uma expressão da língua hebraica. É uma expressão da língua hebraica, não é da língua portuguesa. Tá vendo, meus irmãos? Então, nesse caso, mar profundo ou terron, essa expressão significava ausência de Deus ou caos. Então, a água, ela sempre foi associada ao caos primevo, tanto que terron, palavra encontrada em Gênesis capítulo 1, versículo 2, original da língua Arcádia, é o nome da deusa do caos e da escravidão. Então, você tem que observar aqui que, nesse caso, o termo abismo possui um significado ambíguo, que quer dizer, aqui, nesse caso, sobretudo, o mundo gentílico ao meio ao caos. É isso que significava esse verbo, ou
pode até significar ainda, né? Mas que nessa linguagem, claro que muitos dos nossos irmãos, hoje do século XXI, principalmente aqueles que estão frequentando ainda uma religião e denominação, nunca vai ser ensinado dessa forma. Preste bem atenção. Em junho do ano de 68 a dezembro de 69, houve um curto período de guerra civil romana. E este curto período de guerra romana, guerra civil romana, ela foi feita ali uma ocupação do trono, não é? Em que instalou-se o caos, o terror, não é? O terror. Preste atenção nessa história. Em junho, só para você ter uma ideia, o que o capítulo, o versículo está se tratando. Que muita gente futurizam e diz que vai acontecer. Não, conheça a história para você entender. Em junho de 68 a dezembro de 69, houve um curto período de guerra civil romana pela ocupação do trono, em que instalou-se o caos, instalou-se o terror. Agora, extrema instabilidade, não é, política e a anarquia militar em todo o Império Romano. Então, o ano dos 4 imperadores, a besta, que já não é, de Apocalipse 17:8, após o suicídio de Nero e a derrocada da dinastia Júlio-Claudiana, que foi a primeira dinastia do Império Romano, a besta que viste e que era, de Apocalipse 17:8, a civilização testemunhou a rápida sucessão de Galba, Otto, ou Otão e Vitélio. Agora, em seguida, o triunfo e a ascensão, não é, de Vespasiano ao trono e a emersão da segunda dinastia do período imperial, a dinastia Flaviana. Em outras palavras, a besta que sobe ou que deveria subir do abismo, lá em Apocalipse 11, versículo 7 e capítulo 17, versículo 8. Agora, portanto, meu querido, a profecia do anjo do abismo, de Apocalipse 9:11, apontou para um dos flavianos. E esse foi quem? O general Tito Flávio. Os gafanhotos de Apocalipse 9:3 expõem principalmente a Légio 15ª Apolinares. E o que era a Légio 15ª Apolinares? A 15ª Legião de Apolo. Ela era acompanhada de outras 3 legiões romanas. A Legião 5, a 5ª, a Legião 10, a 10ª, e a Legião 12ª. E, inclusive, as tropas auxiliares. Veja que as descrições a partir do versículo 7, né, correspondem aos soldados romanos vestidos das suas armaduras e, portanto, também as suas armas. Muita gente gosta de embaraçar as coisas, eles gostam, né, de pegar o livro de Apocalipse e fazer uma, vamos dizer assim, uma panqueca, não é? Para enganar muita gente. Mas não é assim, queridos. A Bíblia ela foi escrita numa linguagem em que os judeus entendiam a linguagem da Bíblia. Você não entende, não? É porque você é brasileiro. Você não entende, não? É porque a linguagem figurada da Bíblia, a linguagem, não é, metafórica, essas figuras de linguagem, você só vai entender se você realmente buscar a história. Aí você vai entender. Então, a Légio 15 ou a Légio 15ª, que era a Legião 15ª, então, essa legião chamada 15ª Apolinares, que era a Legião de Apolo, ela foi criada por Otaviano, que seria o quê? Seria o futuro
futuro imperador Augusto. Em 41 a 40 a.C., foi uma legião da infantaria do exército imperial romano dedicada à veneradora de Apolo. A 15ª, legião lutou nos intensos combates da Primeira Guerra Judaico-Romana, que aconteceu nos meados de 66 e durou até o ano 70, sendo essa legião a responsável pela captura do famoso general judeu, que seria depois conhecido como o historiador Flávio Josefo, o autor desse livro aqui, ó. Tudo que você quer saber sobre o que realmente aconteceu, ó. Tá vendo isso aqui, ó? Isso aqui, meu querido, é uma relíquia. Tudo que você quiser saber sobre as guerras judaicas, esse cara aqui te diz. Então, essa 15ª Legião, ela lutou nesses intensos combates da Primeira Guerra Judaico-Romana, que ela durou de 66, até o ano 70 depois de Cristo. Então, sendo responsável pela captura desse general, judeu, que depois todo mundo conheceria ele como Flávio Josefo. Agora, o comandante da 15ª Apolinares, nesta época, era o general romano Tito Flávio. É isso aí que você ouviu, Tito Flávio. Não foi mera coincidência, meus queridos, presta atenção numa coisa interessante aqui. Não foi mera coincidência, que a profecia lhe atribuiu o nome grego de Apolion. Você não sabia disso, mas o nome Apolion, o anjo do abismo, de Apocalipse 9 e 11, foi atribuída a esse camarada, Tito Flávio. Não foi mera coincidência, não. Por quê? Porque Tito era o filho mais velho e sucessor de Vespasiano ao trono. Vespasiano era o seu pai. Então ele capturou Jerusalém em 70 DC. Na ocasião da captura, 1.100.000 judeus foram mortos e outros 100.000 foram escravizados. O segundo templo, que era aquele construído por Herodes, durante 46 anos, levou aquela construção, o segundo templo, Então, o que aconteceu? A cidade de Jerusalém e também o segundo templo, foram feito o quê? Ficaram em ruínas, fazendo jus aos nomes Abaddon e Apolion, visto que esses nomes significavam o quê? Destruição e o destruidor. Você está vendo, querido? Como que você vai decifrando as coisas, a partir do momento que você começa a estudar com responsabilidade. Mas quantas vezes você já ouviu os pregadores dizer que esse personagem, o anjo do abismo, ele ainda vai surgir? Anjo quer dizer malak, mensageiro. Mas anjo, meu querido, na linguagem bíblica figurada do Apocalipse, não se refere a um anjo de Deus, mas sim anjo enviado. Eu gosto de uma frase que não sei se foi eu que inventei. Deus é tão perfeito que até para cobrar dívida ele usa com perfeição. Deus, ele usou o exército romano para cobrar dívida no lugar dele. A dívida, Israel devia a Deus, mas quem cobrou foi quem? O exército romano. Meu querido, é a mesma coisa que alguém está te devendo, você não vai lá, talvez por uma coisa ou por outra, mas você manda alguém. Então, alguém que foi cobrar dívida no seu lugar é a manifestação ou a personificação sua. Às vezes, se eu fico devendo a uma financeira, o que acontece? A financeira, eu comprei pela financeira, mas o banco vai mandar alguém buscar o carro, buscar a moto, buscar sei lá o que quer que seja. Então eu comprei de um,
Só que quem vem cobrar a dívida é outro. É assim que funciona, queridos. É só vocês parar para pensar. Deus é tão perfeito que até para cobrar dívida, ele é perfeito. Então, o exército romano, eles foram a Israel para cobrar a dívida, mas que Israel devia a Deus. Então, vamos decifrar esta figura. Meu querido, o anjo do abismo, de Apocalipse 9:11, ele se referia a Tito, general Tito, que no ano 70 invadiu Jerusalém, destruiu o templo, meteu fogo na cidade e cobrou a dívida. Então, isso aqui foi assim que surgiu esse personagem, o anjo do abismo. Quer dizer, tanto na linguagem grega quanto no hebraico, era associado a esse camarada, né? O anjo do abismo, né? Para você que não entendia, agora passa a entender, tá bom? Muito obrigado e fica na paz. E até lá.